Ô, João Paulo, vamos aqui a uma aula aqui, meu amigo. Igual você falou, a gente que está na área é igual aquele ditado, a gente que está na chuva tem que estar para molhar, né? Aí, eu adquiri até uma mesa digitalizadora, chegou essa semana. Então vamos aqui, ó, só para dinamizar mais as nossas aulas, né? Então a gente que está nessa área, a gente tem que investir. Bom, vamos lá então. Questão fala assim, ó. Sejam um, 2 e 3 estados termodinâmicos, considere 2 mols de um gás ideal, inicialmente o estado 1, sofrem uma compressão isotérmica até o estado 2 e vão para um estado final 3 através de um processo isovolumétrico. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou construir um sistema, tá? Eu vou colocar aqui o sistema 1, vamos fazer um esqueminha aqui para a gente trabalhar. A letra aqui no nosso programa não ajuda muito, mas o que vale é a intenção, né? Então vamos lá. Então nós temos o que aqui, ó? Sempre, pela lei geral dos gases, nós temos P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2, tá? Essa é a análise termodinâmica de um processo, ou seja, isovolumétrico, isotérmico ou isobárico, tá? Bom, então significa o quê? Ó? Que aqui eu vou ter a temperatura 1, o volume 1, né? T1, V1 e P1. Volume, pressão e temperatura, tá? No 2, vamos fazer o mesmo esquema. Vamos montar um sisteminha aqui que já montado, que aí a gente fica mais fácil de a gente analisar a situação. Então eu tenho T2, V2 e T2, tá? E nós temos aqui T3, V3 e T3. Aliás, P, né? P3. Bom, a gente está fazendo isso aqui só para a gente montar um esquema do cálculo, tá? Não precisa ser todos os exercícios feitos assim, tá? Então, o que o exercício fala? Ó, deixa eu só melhorar aqui. Mas essa mesa digitalizadora é legal, ó, que é como se a gente estivesse na sala de aula mesmo. O professor ainda está apanhando um pouquinho, mas vai dar certo. Então vamos lá, ó. Considere 2 mols de gás inicialmente no estado 1. Então, no estado 1, eu tenho 2 mols de gás. Tá? Então, vamos colocar aqui essa informação. Sofre uma compressão isotérmica até o estado 2, ou seja, do estado 1 para o estado 2, nós temos um processo isotérmico. O que é isotérmico? Temperatura constante. Tá? Então, a temperatura ela não muda no processo. Então, João, eu já vou vir aqui, ó, só para a gente ir raciocinando, tá? E eu vou colocar que a temperatura ela é T1, porque o processo é isotérmico. Tudo bem? Certo. Até o estado T2. Vão para o estado 3 através de um processo isovolumétrico. Então veja que do estado 2 para o estado 3, o processo é isovolumétrico. Só para ficar legal, deixa eu mudar de cor aqui. Então, do 2 para o 3, o processo é isovolumétrico. O termo iso do grego significa igual. Volumétrico, volumétrico é porque o volume é constante durante o processo, tá? Então, veja que agora, para ficar mais interessante, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui V3 é igual a V2, tá? Porque o processo é isovolumétrico. Tá? Vamos montar aqui um esqueminha bem tranquilo para a gente começar a trabalhar no problema. Certinho. Dados T1, 30 graus Celsius. Então vamos lá, ó. A temperatura no primeiro sistema é de 30 graus. Opa,
eu já sei que a temperatura no segundo sistema também é de 30 graus. Por quê? Porque o processo foi isotérmico. Tá legal? Então eu já estou criando aqui um sisteminha para eu começar a raciocinar. P1 é de 1 atmosfera. Então vamos aqui, P1, 1 atm. P2, 3 atms. Veja que nós criamos aqui o nosso sisteminha para ficar mais fácil de processar esse tanto de informação. E P3, 5 atmosferas. P3, 5 atmosferas, certo? E o R, que é a constante, eu estou analisando aqui a constante igual a 8,31. Então, vamos colocar aqui como dado externo, o R é de 8,31. Muito bom. O que o exercício quer da gente? Ó, ele quer determine a temperatura do gás no estado termodinâmico 3. Então, o que nós estamos querendo? Calcular este carinha aqui, ó. Eu quero calcular T3, tá bom? Bom, mas vamos pensar. Então, agora eu já criei o nosso desenho, eu trouxe as informações escritas para a parte de esquema, que geralmente em física, em ciências, a gente faz assim, né? Então, vamos lá. O que eu posso tratar com essas informações para a gente descobrir T3? Bom, vamos ver aqui. Vamos analisar. Bom, envolvendo esses dois aqui, ó, esses dois processos, como a temperatura é constante durante o processo, vamos analisar aqui. O que nós podemos observar? O volume, ele não me fala, né? Sofre uma compressão isotérmica, está no estado 2, vai para o estado final 3 após um processo isovolumétrico. Determina a temperatura do gás no estado 3. Tá. Bom, eu tenho aqui a quantidade inicial de gás que nós temos. Beleza. Não sei qual gás é, ele não me fala, é um gás ideal. Ok. Se eu pensar, tem outra equação, a equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T. Não sei se você já estudou esta equaçãozinha, equação de Clapeyron. Bom, nesta equação de Clapeyron, eu consigo trabalhar o volume 1, porque eu sei a quantidade de matéria que tem, certo? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar por partes aqui para a gente ir resolvendo, tá bom? Então, primeiro, do sistema 1, nós podemos trabalhar o quê? Que pressão vezes o volume é igual a N vezes R vezes T. A pressão eu tenho, vamos substituir, vezes o volume eu não tenho, se é do sistema 1 eu vou chamar de V1, tá bom? Vamos colocar aqui da mesma cor que eu coloquei no esquema para ficar bem ilustrativo. Então eu tenho V1 igual. O número de mols que nós temos no primeiro sistema é de 2 mols. Opa, vamos voltar para a cor preta, só um minuto. Olha que programa interessante. Isso aqui é uma mesa digitalizadora, isso aqui é interessante demais. Vezes o R é 8,31, tá? 8,31 vezes a temperatura de 30 graus. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui, que eu me esqueci de uma coisa. Deixa eu só ver aqui. Porque a constante ela manda muito para a gente. Deixa eu ver aqui. 8, mol Kelvin. Ó, a temperatura tá vendo lá, tem que estar em Kelvin. Eu tenho que fazer a conversão. É isso que eu estava com dúvida. Vamos voltar para cá. Então eu tenho que converter 30 graus Celsius para Kelvin. Não sei se você lembra que para eu fazer a conversão, eu utilizo uma equaçãozinha. C igual a K menos 273. Substituindo a temperatura em Celsius é de 30 graus, K menos 273. O menos 273 ele passa para a esquerda positivo, tá? 273 igual a K. Então nós temos que a temperatura em Kelvin é igual a 300.
é igual a 300? Não é igual, vamos somar aqui. 303, tá? Então nós temos aqui 303 Kelvin. Nós não podemos utilizar a temperatura em Celsius aqui na equação. Então 303. 1 vezes V1 vai dar V1, tudo bem? Então nós temos aqui, João, que V1, eu espero que você esteja entendendo a questão. V1 é igual, multiplicando 2 vezes 8,31 vezes 303, nós teremos 2.519,93. Vamos voltar aqui na internet para ver. Joule. Dado em Joule, né? Joule. Tá, mas é volume, então sai em litros, certo? Então nós temos esse valor de 2.519,93 litros é o valor de V1. 2.519,93 litros. Tudo bem? Então nós temos esse dado obtido através do primeiro sistema. Muito bom. Vamos lá. Questão, o que nós podemos tirar do sistema 2? Então vamos analisar aqui o que nós podemos tirar do sisteminha 2. Do sistema 2, se a temperatura, o exercício fala que o processo foi exotérmico, então a temperatura 2 em Kelvin é de 303 Kelvin, que é a mesma temperatura do primeiro sistema, tá? Bom, deixe-me ver. Podemos calcular o V2, tá? Por esta equação, ó, a equação P1 vezes V1. Então vamos analisar aqui a P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Veja, o processo do sistema 1 para o 2 é isotérmico. Então, se ele é isotérmico, eu posso eliminar o efeito da temperatura. A temperatura ela não influencia no sistema, porque ela é a mesma. Então, eu já posso eliminar da nossa fração, da nossa equação. Vamos substituir o que nós temos. Ó. Qual é o valor da pressão no primeiro sistema? É 1 atmosfera, dividido, aliás, não tem dividido, né? Vezes, vamos aqui, P1 igual a 1 vezes V1 é igual a este valor de 25.000, de 2.500, aliás, 2.519,93 igual P2, a pressão no segundo sistema é de 3 atmosferas, vezes V2. Então, nós teremos 1 vezes 2.519 dá 2.519,93 igual a 3V2. Isolando V2, o 3 passa dividindo, né? Então, nós teremos 2.519,93 dividido por 3. E logo, V2, pegando este valor dado na questão, dividindo por 3, teremos aproximadamente 840, tá? Que deu 839,97. Então, aproximadamente 840 litros. E o que tem todo sentido dessa resposta, tá? Vamos colocar aqui em verde o volume de 840 litros. Por quê? Porque o exercício fala que de 1 para 2, vamos voltar aqui, ó. De 1 para 2, ocorre uma compressão. Compressão é diminuição do volume. Aí, e o volume realmente diminuiu de 2.519,93 para 840, tá bom? Bom, João, espero que você esteja entendendo a questão. Pode voltar no vídeo, se você não conseguiu compreender, me chama no privado para a gente fazer a discussão.
Tá? E se estiver gostando, divulga aí nosso trabalho, alunos da sua turma aí, se quiser uma aula, se quiser um acompanhamento mais próximo, pode falar que a gente está à disposição, tá? E do sistema 3, viu que a gente vai brincando de um sistema para o outro, né? Ó, eu trabalhei 1 e 2, vou avançando, agora eu tenho 2. O que eu vou trabalhar com 3? Ó, olha que interessante, o processo não é isovolumétrico? Matamos a charada. Se, né, Deus abençoar que a gente esteja certo. Se do sistema 2 para o sistema 3 o processo ocorre a volume constante, conforme eu coloquei aqui no nosso esqueminha, né? Significa o quê? Que o volume no sistema 2 é igual ao volume no sistema 3. Logo, o volume no sistema 2, que é também no sistema 3, é de 840. E aí eu brinco de novo, agora com a mesma equação, certinho? Então vamos aqui, ó, mesma equação, P2 vezes V2 sobre T2, igual a P3 vezes V3 sobre T3. Tá? Agora eu não vou trabalhar 1 e 2, porque eu estou trabalhando nos sistemas 2 e 3. Mas o que, que não muda aqui, João? Vamos voltar. O que, que não muda? O volume. Então, se o volume não muda, o que, que nós vamos fazer com ele? Eu vou eliminá-lo. Eu elimino o volume da nossa expressão. Olha que interessante. Sobra só o quê? Pressão e temperatura, certo? Vamos aqui. Qual é a pressão no sistema 2? 3 atmosferas. A gente vai, então, substituir. Dividido. Qual é a temperatura no segundo sistema? Em Kelvin, 303. Tá? Deixa eu ver aqui. O exercício ele não pede a temperatura. Não, a gente, nesse caso, como eu não vou usar o R, é uma coisa interessante. Eu já posso usar em Celsius, tá? Então, a temperatura no segundo sistema é igual à temperatura no primeiro, tá? Em Celsius dá 30. Porque o resultado ele já vai sair direto em Celsius. Se o exercício tivesse me pedido, então, na temperatura em Kelvin, eu já poderia, então, trabalhar diretamente o Kelvin. Tá certo? Deixa eu só procurar a caneta aqui. Então, vamos lá. 30 graus igual P3. Qual é a pressão no terceiro sistema? 5 atmosferas, tá? Então, esse aqui é um exercício bem interessante, por isso que eu sou apaixonado por ciências exatas. E T3, olha aqui que legal, é o que nós estamos querendo calcular. Tá vendo lá? T3, eu vou até, para ficar mais dinâmico, colocar na mesma cor que eu estou utilizando aí na representação. Vou usar o cinza. T3. Multiplicando cruzado aqui, João, que é matemática de ensino fundamental, né? Nós vamos ter 3 vezes T3 vai dar 3 vezes T3 igual, olha que prático, 30 vezes 5 dá 150. Isolando o T3, nós teremos o que, meu amigo? T3, ok? É igual a 150 dividido por 3, beleza? Então, T3 é igual a 50 graus. 50 graus Celsius. Ok? 150 dividido por 3. Portanto, nós encontramos aí, se tudo ocorreu bem, a temperatura do segundo sistema, a temperatura no terceiro sistema tem o valor de 50 graus Celsius. Se o exercício me pedisse em Kelvin, então T3 seria o quê? Em Kelvin, deixa eu só ver aqui, deu um probleminha de logística. Vamos apagar aqui. O professor ainda apanha um pouco do programa. Se fosse para calcular em Kelvin, a temperatura em Kelvin seria o quê? Seria, lembra? Vamos voltar aqui para você ver, ó. O sisteminha está bem lento. Eu pego a temperatura em Celsius e somo com 273. Então, somando 50 a 273, nós teremos 323.
Se porventura o exercício tivesse pedido em Kelvin, daria um valor de 323 Kelvin. Tá bom, meu amigo? Tá aí. Se tudo tiver certo e se eu não tenha me enganado, é essa a resposta do exercício. A temperatura no terceiro sistema é de 50 graus Celsius ou 323 Kelvin. Nós fizemos o cálculo, tá? O cálculo ele é extenso. Olha que maravilha. Vamos dar um zoomzinho aqui. O cálculo ele é extenso, mas não foge disso. Nós vamos tratando sistema com sistema, sabendo o processo que aconteceu entre eles, aí nós conseguimos chegar na situação desejada, tá? Espero que você tenha entendido ao final do vídeo. Depois você me dá um retorno no WhatsApp. Se gostou, divulga o nosso trabalho aí para a turma, para os seus amigos de curso também, para a gente estar ajudando eles, tá? E se tiver certo, depois você me fala. Se eu errei alguma coisinha, você já vai me perdoando aí antecipadamente, tá bom, amigão? Deus abençoe. Um abraço.